He is risen indeed. Jesus está vivo. And this morning, I want to talk to you about John chapter 20. Essa manhã eu quero ler com vocês João capítulo 20. See, it's the story of Jesus, é a história de Jesus. We've been looking at it from a chronological point of view. A gente tem feito uma abordagem cronológica in the last few days before his crucifixion, nos últimos dias anteriores à sua crucificação. And then we talked about all of the happenings on that final week. Falamos sobre todos os acontecimentos naquela semana final da vida de Jesus. And this morning, I want to invite you to open your Bibles to John chapter 20. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias para João capítulo 20. See, this is the narrative of the resurrection of Jesus Christ. Essa é a narrativa da ressurreição de Jesus. And there are a lot of aspects related to this. Tem muitos aspectos relacionados a isso, that we really need to grasp and understand, que a gente precisa realmente abraçar e entender, because a lot is said about this. Muito se fala sobre isso. But I want you to leave here this morning well informed of what the Bible says. Eu quero que vocês saiam daqui nessa manhã bem informados sobre o que a Bíblia diz. What the Bible says about the resurrection of Jesus. O que a Bíblia diz a respeito da ressurreição de Jesus. But you may say, well, if the Bible alone, if I need to trust in the Bible alone to believe in the resurrection of Jesus, then that's a biased source. E você pode dizer assim, mas se eu preciso ter fé na Bíblia apenas para crer que Jesus ressurgiu dos mortos, então essa é uma fonte comprometida. Because how can I believe in just the Bible? Como é que eu posso crer apenas na Bíblia? Are there any other evidences? Existem outros indícios, outras evidências of Jesus raising from the dead, de Jesus ter ressurgido dos mortos? And I want you to have a clear understanding of what's going on. And as you think about this, ao pensar sobre isso, we have the file on my Gmail account. A gente tem um file no Gmail, if you want to use the other computer. Se quiser usar o outro computador, just open the file in Gmail in the other computer, no meu Gmail. Bo knows how to get there. We're having some technical issues. A gente está tendo alguns assuntos técnicos aqui. But open your Bibles to John chapter 20. Abre aí suas Bíblias, or your iPhones, ou seus telefones, or iPads, ou iPad. John chapter 20, João capítulo 20. Let's read through what the Bible says. Vamos ler o que a Bíblia diz. The first 9 or 10 verses, os primeiros 9 ou 10 versículos. Early on the first day of the week. This is John chapter 20, verse 1. João capítulo 20, versículo 1. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. No primeiro dia da semana, João 20, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, que é João, aquele a quem Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram." So let's do a quick recap here. Vamos recapitular rapidamente. Jesus was with his disciples. Jesus estava com seus discípulos. One of them betrayed him. Dos seus discípulos, Judas, o traiu. And the Roman
Soldiers came and took Jesus prisoner. Os soldados romanos vieram e levaram Jesus prisioneiro. And what we've been seeing, o que a gente tem visto during this whole month, durante esse mês inteiro, and it's important for you to understand, é importante que você entenda, is this, é isso. All of this was part of God's plan. Tudo isso fazia parte do plano de Deus. Jesus had to go through this. Jesus tinha que passar por isso to fulfill the plan of the Father, para que o plano de Deus Pai fosse cumprido. These were not just random events, não eram eventos que aconteceram por coincidência. This was God's plan. Isso era o plano de Deus. You see, Jesus needed to die. Jesus precisou morrer because of our sins, por causa dos nossos pecados. And he was crucified. Ele foi crucificado. A brutal death, uma morte brutal. And this is how the Roman Empire treated their worst criminals. Assim o Império Romano tratava os seus piores criminosos. And you can read all about this. Você pode ler sobre isso, not only in the Bible, não apenas na Bíblia. In other non-Christian sources, em outras fontes não bíblicas. There's a Jewish historian, tem um historiador judeu, Flavius Josephus. Flávio Josefo. He wrote about this. Ele escreveu sobre isso. And he wrote about how Jesus, the Christ, was handed over to Pontius Pilate. Ele escreve sobre como Jesus Cristo foi entregue nas mãos de Pôncio Pilatos. You see, this is not a legend. Isso não é uma lenda. This is history. Isso é história. It's documented. Está documentado. There are other historical documents, outros documentos históricos that prove that Jesus existed, que provam que Jesus existiu, that Jesus was crucified, que Jesus foi crucificado. The Bible is not just it's not a fairy tale book. A Bíblia não é um livro de contos de fadas. It's a historical document. É um documento histórico. By the way, aliás, you should know, vocês devem saber, by the name, pelo nome, Bíblia. That means books. Isso significa livros. It's a collection of books. É uma coleção de livros. And this book that we're reading, esse livro que a gente está lendo, the book of John, o livro de João. You see, these books were written by eyewitnesses. Alguns desses livros foram escritos por testemunhas, people who saw what happened. Pessoas que viram o que aconteceu. People who were there, pessoas que estavam lá. People who saw the miracles, pessoas que presenciaram os milagres de Jesus. This is not a fairy tale, isso não é um conto de fadas, this is reality, é realidade. It's a historical document, é um documento histórico. And this is John's perspective, e aqui é a perspectiva de João. He's telling the story, está contando essa história. Of what happened after Jesus was crucified. Depois que Jesus foi crucificado. There are witnesses, há várias testemunhas. And then he was buried, ele foi enterrado. In a tomb, num túmulo, and the Bible says, e a Bíblia nos conta, and we know this is how it was in those days, a gente sabe que era assim naqueles dias. They put the body in that tomb, colocaram o corpo naquele túmulo, and there was a big heavy stone, tinha uma pedra grande e pesada, that took a lot of men, que precisava ter muitos homens, strong men, homens fortes, to roll the tomb open and to roll it closed, para rolar a pedra para um lado e para o outro, para abrir e fechar o túmulo. It's not like today, não é como hoje. Anybody can go there and dig him out of the grave. Qualquer um pode ir lá e cavar um buraco e retirar o corpo dali. Not only was the tomb closed, não apenas estava o túmulo fechado, it was sealed, estava selado. As if they put cement, como se tivessem colocado cimento. For nobody to mess with it, para ninguém mexer ali. And the Roman governor, e o governador romano, he put guards there, ele colocou guardas ali, to watch over the tomb, para vigiarem o túmulo de Jesus. And then we come to John chapter 20, chegamos a João capítulo 20. And it says that Mary, e diz ali que Maria, in verse 1, no versículo 1,
it says that she came running to Simon Peter after showing up at the tomb. Diz ali que no primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro, Maria Madalena chega ao sepulcro, viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Something was wrong. Algo estava errado. The stone had been rolled away. A pedra havia sido rolada, aberta. The tomb was open. O túmulo estava aberto. And she is frightened. Ela está com medo. And she heads over to Simon and John. E ela corre para Pedro e João para dizer. She came running to Simon Peter and John and said, they have taken the Lord out of the tomb. We don't know where he is. Diz ali Maria Madalena, tiraram o Senhor do sepulcro. Não sabemos onde o colocaram. And then verse 3, e aí o versículo 3. So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Important lessons here, lições importantes aqui. You see, the disciples were scared. Os discípulos estavam amedrontados. And we saw the story of Peter, e vimos a história de Pedro. He denied Jesus 3 times. Ele negou a Jesus 3 vezes. He didn't want to be crucified. Ele não queria ser crucificado. This is the reality. Essa é a realidade. Jesus was crucified. Jesus foi crucificado. His disciples were not around. Os discípulos não estavam por ali, with the exception of 1 or 2, com a exceção de um ou outro. They took off. Eles saíram fora. But then they hear the news, eles ouvem a notícia, and they come running back, eles vêm correndo de volta. And another important lesson here in verse 4, uma lição importante aqui no versículo 4. John was in better shape than Peter. João estava numa forma melhor do que Pedro. Maybe Peter was eating too much fish. De repente Pedro estava comendo muito peixe. Or too much lamb, ou muita ovelha. I don't know if they had Brazilian barbecue then. Eu acho que não tinha churrasco brasileiro então. But it says that Peter started running. Diz que o Pedro começou a correr. Maybe a little overweight, talvez um pouco acima do peso. Actually, the Bible says Peter was a strong dude. A Bíblia diz que Pedro era um cara meio robusto. And then John was probably the skinny, athletic dude. De repente, João era o magricelo atlético, and he got there first. Ele chegou primeiro. It says there that John outran Peter. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. And this is the disciple who's writing. Esse aqui está escrevendo a história aqui. And then, verse 4, e aí o versículo, verse 5. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Então João se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Verse 6, and Simon Peter came along behind him, probably like out of breath. Né? Vem o Simão Pedro atrás, sem fôlego, meio já. Ô João. Came along and went straight into the tomb. You see, impetuous Peter. Vê o Pedro sempre impetuoso. John stayed outside. João ficou do lado de fora. He saw the linens, viu os panos ali. Peter ran straight in. O Pedro entrou direto no túmulo. The impetuous Peter. Pedro, sempre o impetuoso. And he saw the strips of linen lying there as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. E Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou direto no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. And finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. E ele viu e ele creu. And verse 9 gives important context. Versículo 9 traz contexto importante. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. This is important.
É importante aqui o versículo 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. You see, it was hard for them to believe. Era difícil para eles crerem that a person could die and come to life, que uma pessoa pudesse morrer e 3 dias depois ressurgir. It's clear here, está claro aqui. The Bible is not hiding that. A Bíblia não esconde isso. The Bible doesn't deny. A Bíblia não nega isso. And then it says, the disciples went back to where they were staying. Os discípulos voltaram então para casa. You see, this is the biblical narrative of the resurrection. Essa é a narrativa bíblica da ressurreição de Cristo. But you see, this poses a huge problem. Isso aqui traz um problema enorme. Por quê? We have to look at this. A gente precisa olhar para isso and we have to decide. E a gente tem que decidir. Is this truth? Será que isso é a verdade? Or is this a farce? Ou será que isso é uma farsa? Uma armação? And that's the bottom line. E esse é o questionamento básico that we need to have, que a gente precisa ter e fazer. Is this what really happened? Foi isso mesmo que aconteceu? In other words, em outras palavras, do you believe that Jesus rose from the dead? Você crê que Jesus ressurgiu dos mortos? Because if you don't, porque se você não crê, you don't believe that Jesus is God. Você não crê que Jesus é Deus. And you don't believe in what the disciples say. Você não crê no que os discípulos dizem. And you don't believe in the Bible. Você não crê na Bíblia. It's a lie, é uma mentira. 1 Corinthians 15 says this. 1 Coríntios 15 diz o seguinte, in verse 14, no versículo 14. And if Christ has not been raised, pay attention to this, preste atenção a isso. 1 Coríntios 15, 14. 1 Corinthians 15, 14. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. And more than that, we are then found to be false witnesses about God. 1 Coríntios 15, 14. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, diz assim, se Cristo não ressuscitou, Paulo escrevendo à igreja, aos crentes, se essa história de Cristo é balela, se é inútil a nossa pregação, assim como é inútil a fé que vocês têm. E mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. This is what the Bible says. A Bíblia diz isso. It all rests on Jesus raising from the dead. Tudo tem a ver com Jesus ressuscitar dos mortos. Because it's easy for us to believe, é fácil a gente crer that Jesus lived, que Jesus viveu, even as a normal man, como um homem comum. And he called himself a prophet. Se chamou de profeta. So what? E daí? So many other people call themselves prophets. E tantos outros se chamam de profetas. And he died on the cross. E ele morreu na cruz. So what? E daí? So many others have died on the cross. Tantos outros morreram na cruz. I don't want to say that they were innocent. Não quero dizer que os outros eram inocentes. Jesus era. But only Jesus claimed to be the Son of God. Mas somente Jesus disse ser o Filho de Deus. Only Jesus performed the miracles that eyewitnesses saw. Somente Jesus realizou os milagres que foram testemunhados por muitas pessoas. Jesus alone, somente Jesus. But get this, mas olhem só. If Jesus claims he is God, se Jesus diz ser filho de Deus, would not he have enough power to raise from the dead? Ele não teria poder suficiente para ressurgir dos mortos? What kind of God is this that can't overcome death? Que tipo de Deus é esse que não consegue superar a morte?
So the bottom line is this. Em suma, a questão é essa. If you believe Jesus is God, se você crê que Jesus é Deus, Filho de Deus, you better believe that he can raise from the dead. É melhor você crer que ele pode ressurgir dos mortos. This is what Paul is saying, é o que Paulo está dizendo. If Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Do you believe? Você crê? Do you believe that Jesus is the Son of God? Que Jesus é o Filho de Deus? That he died, que ele morreu, but he rose again, mas ele ressuscitou? You see what the Bible says, o que a Bíblia diz, if you believe, se você crê, that has to change the way that you live. Isso precisa mudar a maneira como você vive. If you believe that you're on the edge of a cliff, se você crê que você está na ponta de um abismo, and you take one step further, you're going to fall and die, e você crê que você dando um passo, você vai cair e morrer, then you're not going to take another step, você não vai dar outro passo. What I'm saying is, o que eu quero dizer is, what you believe, o que você crê, affects your actions, afeta as suas ações. You see, a lot of us say, and this is the problem, o problema é esse. A lot of us say we believe in Jesus. Muitos dizemos que cremos em Jesus, but we don't act like it. Mas a gente não age como se cresce. Is that clear? Faz sentido? Just saying you believe, dizendo que você crê, alone doesn't matter. Não importa. You have to act like it. Você precisa agir como se cresce. I want to give you 7, I call them proofs. Eu quero dar 7 provas that Jesus rose from the dead, que Jesus ressurgiu dos mortos. And I want you to think about this not only from a biblical perspective. Quero que você pense nisso não apenas de uma perspectiva bíblica, but from a logical perspective, mas de uma perspectiva lógica. The first proof, a primeira prova, the empty tomb of Jesus, o túmulo vazio de Jesus. If Jesus had not raised from the dead, se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos, where is his body? Cadê o corpo dele? Where is the body of Jesus? Cadê o corpo de Jesus? Because some people say, algumas pessoas dizem, this is a farce, isso é uma farsa. Okay, then prove it. Prova então. Where is the body of Jesus? Cadê o corpo de Jesus? He existed, ele existiu. It's documented historically, está documentado historicamente. He died, ele morreu. He was placed in a tomb, foi colocado num túmulo of Joseph of Arimathea, de José de Arimateia. It's not, they didn't hide the body, não esconderam o corpo. It's specific, é específico. The tomb was closed and sealed. O túmulo estava fechado e selado. The Roman guards were there. Os soldados romanos estavam ali. So how could somebody have stolen the body? Como é que alguém podia ter roubado o corpo? How does that happen? Como é que isso acontece? Why is there not a single place in history that says Jesus' body was stolen? Porque não há em nenhum documento histórico um relato de como o corpo de Jesus foi roubado. Oh, but then you're going to say, mas você vai dizer assim, well, of course, claro que não. His disciples bribed the guards. Os discípulos subornaram os guardas. And they muscled open the stone. E eles abriram ali, deslacraram a pedra. To me, it doesn't seem that the disciples were too excited about being close to Jesus. A mim não me parece que os discípulos estavam muito eufóricos de estarem perto de Jesus. So would a guy who denies Jesus, alguém que nega Jesus, right before he's crucified, antes de ser crucificado, does that show courage? Isso demonstra coragem? To go and bribe the soldiers, e subornar os soldados. Think about it. Pensa nisso. When they had just seen, quando acabaram de ver their Savior flogged, viram Jesus ser massacrado, chicoteado,
Crucified, crucificado. And you just read, vocês leram, they didn't understand that Jesus needed to resurrect. Eles não entendiam que Jesus iria ressurgir. It's too hard to believe, é muito difícil de crer. The empty tomb of Jesus, o túmulo vazio de Jesus, is proof number one, é a prova número that Jesus rose from the dead, que Jesus ressurgiu dos mortos. We celebrate an empty tomb today. Hoje celebramos túmulo vazio de Jesus. Death could not overcome. A morte não venceu. Jesus overcame death. Jesus venceu a morte. The empty tomb of Jesus. O túmulo vazio de Jesus. Let me give you a second proof. Deixa eu dar uma segunda prova. This is a cultural thing. Isso é uma questão cultural, but it's logical reasoning. Eu tô levando a coisa para o lado da razão. Because if you think the Bible isn't enough, que se você crê que a Bíblia não é o suficiente, think about this aspect. Pense nesse aspecto. It's the holy women eyewitness. É o testemunho das mulheres. Mulheres. Now listen to this. Ouve o que eu vou dizer. Because some people say this is a farce. Algumas pessoas podem dizer, isso é uma farsa. It was fabricated. Foi fabricado. For something to be fabricated, it needs to be logical. Para algo ser fabricado, tem que ser lógico. In the time of Jesus, no tempo de Jesus, women did not count. As mulheres não valiam nada. I'm sorry to say, e eu sinto dizer isso, but it's the truth, mas é a realidade. A Jew, judeu, prayed out loud. Judeu orava em voz alta. This is historically documented. Isso aqui está documentado historicamente. If you read Jewish literature, se você lê literatura judaica, back in the day, no tempo de lá. Here's how the Jewish man prayed. O homem judeu orava assim. God, thank you. Deus, obrigado. Because I am not a Gentile, porque eu não sou gentio. I'm a Jew, eu sou judeu. And I am not a woman, e eu não sou mulher. This is the reality. Essa é a realidade. Do you understand? Vocês estão acompanhando? So, então, let's say that we're going to make up a story. Digamos que a gente vai fabricar uma história of a savior, de salvador, who came and died, que veio e morreu. And then he rose again, e ele ressuscitou. And there were the first eyewitnesses, as primeiras testemunhas. Would they be women? Seriam mulheres? Stop and think about this. Para e pensa nisso. If something were to be fabricated, se algo fosse fabricado, it would need to have credibility. Teria que ter credibilidade. And a story with women, E uma história com mulheres, This is truth. Isso é verdade. If it were made up, se fosse inventado, they wouldn't make it up this way. Não iam fabricar a história dessa forma, desse jeito. Not in the Jewish culture, não na cultura dos judeus. It would be a man, seria homem, or a group of men, ou grupo de homens, and probably prominent men, e provavelmente homens famosos, homens de bem, who would gain something from this, que ganhariam algo disso. Like fame, como fama, and power e poder, and maybe even wealth, e talvez até dinheiro. Proof number 3, prova número 3. There's the before and after, tem o antes e o depois. So remember the disciples, lembrem os discípulos.
The ones who took off, os que desapareceram when Jesus was crucified, quando Jesus foi crucificado. The one who denied Jesus, o que negou Jesus. Because he didn't want to suffer in Jesus' place, não queria sofrer no lugar de Jesus. Well, before the resurrection, antes da ressurreição, they were all sad, eles estavam tristes. They were all depressed, estavam deprimidos. Because they thought that the thing had come to an end. Eles pensaram, Jesus chegou a um fim. They were confused, estavam confusos. They didn't know, eles não sabiam. It was hard for them to believe, era difícil de eles crerem. Because they saw the horrible death. Viram, testemunharam a morte terrível de Jesus. But something happened, mas algo aconteceu that changed their lives, que mudou as suas vidas. You see, these cowards, esses covardes, cowards, something changed them, algo mudou a sua vida. And if you know the history, se você conhece a história, out of the 12 disciples, dos 12 discípulos, one betrayed, originais, the original ones, one betrayed Jesus, traiu a Jesus. The other 11, os outros 11, they died for Jesus, morreram por Jesus. 10 of them were killed because of their faith. 10 deles foram mortos pela sua fé em Jesus. One of them died in exile. Morreu no exílio. Of the original disciples, dos discípulos originais, 11 gave their lives away. 11 deram as suas vidas, and their death, e sua morte, saying that this was the truth, dizendo que isso era verdade. Now let me ask you a question. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Would you die for something that you knew was a lie? Você morreria por algo que você soubesse que era uma mentira? They died. Eles morreram. Because they knew it was the truth. Porque eles sabiam que era a verdade. The before and after. O antes e o depois dos discípulos. They died for Jesus because they found new courage. Porque encontraram coragem. The courage to stand up. A coragem para tomar uma postura. And say e dizer, I saw the empty tomb. Eu vi o túmulo vazio. And shortly after that, e logo depois disso, I saw Jesus. Eu vi Jesus. You know the story, vocês conhecem a história. Thomas, Tomé, when he saw Jesus, quando ele viu Jesus, he says, I don't believe it, eu não creio. It's a farce, é armação. And what did Jesus have to do? O que Jesus precisou fazer? Thomas, these are my hands, aqui minhas mãos. And Thomas had to touch the nail-scarred hands. E Tomé precisou encostar, ver, apalpar as mãos furadas de Jesus. They saw Jesus. Eles viram Jesus. By the way, aliás, next week, próxima semana, our Easter musical, nossa cantata de Páscoa, chama-se I've Seen Jesus. Eu vi Jesus. It emphasizes on the eyewitnesses. E a cantata, o musical, enfatiza as testemunhas. The ones who saw Jesus, que viram Jesus. I've seen Jesus and Jesus is alive. Eu vi Jesus, Jesus está vivo sim. I saw him be crucified. Eu vi a crucificação. But I saw him alive. Ele está vivo. And essentially this is the biblical narrative. E assim, essencialmente essa é a narrativa bíblica. Eyewitnesses who saw Jesus, testemunhas que viram Jesus. Who touched him, que encostaram em Jesus, like Thomas, como Tomé. Proof number 5, and we're almost over. Prova número 5, a gente está quase acabando. Churrascos Deus, churrasco nos aguarda. The large crowd of eyewitnesses. Actually, I think I skipped one. Proof number 4, prova número 4, is James and others. The changed lives of James and others. A vida de Tiago e outros. See, James was Jesus' brother. Tiago era irmão de Jesus.
James doubted that Jesus was the Savior. Tiago duvidava que Jesus era o Messias. His own brother, o próprio irmão. But after the resurrection, depois da ressurreição, James' life was changed. A vida de Tiago foi mudada. And others, e outras pessoas. James became the main leader of the church in Jerusalem. Tiago passou a ser o líder principal da igreja em Jerusalém. And they started spreading the good news. Eles começaram a espalhar as boas novas. That's where the church was born. A igreja nasceu ali. We learn of the gospel of Jesus because they were faithful to what they saw. Nós conhecemos o evangelho, as boas novas de Jesus, porque esses homens foram fiéis. They didn't deny Jesus. Não negaram a Jesus. And that impacted that area. Impactou aquela região in that time, aquele tempo. And even today, 2,000 years later, 2,000 anos depois, we know that Jesus is alive. Sabemos que Jesus está vivo because these are eyewitnesses. Esses irmãos testemunharam que Jesus estava vivo. Proof number 5, prova número 5. There was a large crowd of eyewitnesses. Tinha uma grande multidão de testemunhas. In the same chapter, no mesmo capítulo, in 1 Corinthians 15, no primeiro 1 Coríntios 15, Paul talks about over 500 people who saw Jesus. Paulo fala sobre mais de 500 pessoas que viram Jesus at one time, de uma só vez. Because people were saying, porque algumas pessoas estavam dizendo, and doubting them, duvidando, saying, oh, they were all hallucinating. Eles estavam tendo alucinações. In other words, they were on crack. Em outras palavras, estavam fumadão, cheiradão, fumando crack. And they saw visions e viram coisa ali, a product of their imagination, fruto da imaginação. So tell me this, então me explica isso. What kind of drug? Que tipo de droga? What kind of substance? Que tipo de substância can make everybody have the same hallucination at one time? Pode fazer todo mundo ter a mesma alucinação ao mesmo tempo. That's dumb. Isso é burrice. How can you be doped? Como é que você pode estar drogado? And all 500 of you see Jesus. E os 500 veem Jesus. That doesn't exist. Isso não rola, gente. They weren't drugged. Eles não estavam drogados. They were certain. Eles tinham certeza. They saw Jesus. And their lives were changed. E suas vidas foram mudadas. Proof number 6. Prova número 6. This is a big one. Essa é uma grande. The conversion of Paul, a conversão de Paulo. You only hear about him as the Apostle Paul. Você só ouve falar de Paulo como o apóstolo Paulo. The guy who wrote the largest number of books in the New Testament. O autor que mais escreveu livros no Novo Testamento. Paul the missionary. Paulo o missionário. Paul who was in jail. Paulo que estava na cadeia. Who was tortured, que foi torturado for the sake of the gospel. Paul who planted churches, Paulo que plantou igrejas. We only hear about that phase of Paul's life. A gente só ouve falar dessa fase da vida de Paulo. But what you don't know, or what you may not know, o que você talvez não saiba, is this, é o seguinte. Before his conversion, antes da sua conversão, Paul was one of the greatest persecutors of the Christians. Paulo era um dos maiores perseguidores de cristãos. He was a torturer. Ele era torturador. He was there encouraging people to stone Stephen. Ele estava presente ali na multidão, encorajando as pessoas a apedrejarem Estevão. Stephen was the first martyr. Estevão foi o primeiro mártir of Christianity, do cristianismo. Paul was there. Paulo estava lá. Saying, kill them, mata. Throw them to the lions. Joga para os leões. You know the film Gladiator? Vocês viram o filme Gladiador? That's real history. Aquilo é história verdadeira. Not Russell Crowe. O Russell Crowe, não. But I'm saying, que eu estou dizendo, that happened, aquilo acontecia. You see, the Romans had fun. Os romanos se divertiam in throwing Christians to defend themselves from the lions. E jogar os cristãos para se defenderem de serem trucidados pelos leões. Of being stabbed by the stronger military guys, de serem esfaqueados e dilacerados pelos soldados gladiadores romanos.
That's true history. Aquela história é verdadeira. And Paul was one of them. Paulo era desses. He would provide the people for the spectacle. Ele providenciava as pessoas para o espetáculo. He was in charge of the talent. Ele que estava encarregado do talento. Of getting people to be thrown in the lions den, a convocar as pessoas a serem jogados nos leões. But you see, even so, ainda assim, people died, as pessoas morreram without denying Christ, sem negar a Cristo. And then this Christian persecutor, this persecutor of Christians, esse perseguidor de cristãos, he saw Jesus. Ele viu Jesus. The Bible talks about it on the road to Damascus, na estrada indo para Damasco. He had a conversion experience. Ele teve uma experiência de conversão. Now what happened? O que aconteceu? Was his conversion based on a lie? A conversão de Paulo foi baseada numa mentira? You see, he let go of his prestige and his power and his connections. Ele abre mão de seu prestígio, de seu poder e de seus contatos to become a Christian. Para se tornar cristão. Really? É isso mesmo. So, what was in it for him? O que Paulo ganhou com isso? I'll tell you what he gained. Eu digo o que ele ganhou. The persecutor became the persecuted. O perseguidor passou a ser perseguido. The one who had the keys to the jail, que tinha as chaves para a prisão, was the inmate, se tornou o prisioneiro. The one who found pleasure in torturing Christ followers, o que encontrava prazer em torturar seguidores de Jesus, became himself tortured, passou a ser torturado. Who would sign up for that? Quem ia querer isso? If it weren't true, se não fosse verdade, that Jesus was alive, que Jesus estava vivo. Stop and think about that. Pare e pense nisso. Seventh and final proof. Última prova. They all died for Jesus. Essas pessoas morreram por Jesus. Who dies for a lie? Quem morre por uma mentira? As we leave here this morning, ao sairmos daqui nessa manhã, I want you to think about that. Eu quero que você pense sobre isso. We serve a risen Savior. Nós servimos a Salvador que está vivo. He rose from the dead, ressurgiu dos mortos. There are not only biblical arguments, não existem apenas argumentos bíblicos, there are logical arguments. Existem argumentos lógicos. And by the way, aliás, I'm trying not to say this, eu quero não falar, but I just have to, eu tenho que dar uma alfinetada. Não? Okay, so think with me, pensem comigo. People at Harvard and MIT, pessoas em Harvard e MIT, which we consider smart, que a gente considera inteligente. They believe, eles creem, that the world started out of a big explosion, que o mundo começou de uma grande explosão. A random explosion, uma explosão assim, do acaso, ok? And out of that explosion, e dessa explosão, what we call the natural order, aquilo que a gente chama de ordem natural das coisas, came into existence, passou a existir. So think with me, pensa comigo, there was nothing, havia nada, and then all of a sudden, boom, de repente, boom, and then, ta-da, the world, o mundo. Okay? If you don't buy the Adam and Eve, está sendo criado Adão e Eva, let's talk about man and woman, homem e mulher. Have you seen a baby being born? Vocês já viram um neném nascer? So, how can a man, como é que um homem, put his seed in a woman, inserir a sua semente numa mulher, and out of that conjunction, another human being, outro ser humano vem, and you think that that's random, você pensar que isso é obra do acaso? You have to be pretty dumb to think that. I'm sorry. Tem que ser muito burro para pensar isso. If you can't see that
somebody designed intelligently human beings, se você não consegue enxergar que alguém desenhou a humanidade com inteligência, and that intelligence is God, essa inteligência é Deus, I want to pray for you. Eu quero orar por você. Because it just doesn't fit in, porque não encaixa. So I went to one of these debates at MIT. Eu fui a um desses debates no MIT. I've been to 3 or 4, já fui a 3 ou 4. I have fun, eu me divirto. Seeing the smart PhDs, vendo os PhDs inteligentíssimos passing by fools, passando por otário. So the guy explains this thing. Então, have you seen a debate? Vocês já viram um debate? It's two guys, duas pessoas, one for evolution, one against evolution, or one for creationism, other against creationism, um a favor da evolução, criacionismo, outro contra. And so they try to prove mathematically. Eles tentam provar por fórmulas matemáticas. But here's what happened. Foi isso que aconteceu. They got another smart mathematician. Trouxeram outro matemático super inteligente. Who is a believer? Que é cristão. He's a son of God. É filho de Deus. And so he did some calculations. Ele fez alguns cálculos. And when the guy presented his calculations, quando o outro apresentou seus cálculos, the Christian guy, o crente, falou assim, now let me introduce some calculations. Deixa eu apresentar uns cálculos para vocês. So what you're saying, o que você está dizendo, is the equivalent of this, é o equivalente a isso aqui. What you're saying is that there is a junkyard. Você está dizendo o equivalente a isso. Tem um ferro velho, and then there's a tornado, e vem um furacão, ou um tornado, in the junkyard, no ferro velho. And at the end of the tornado, no final do furacão, passou o furacão no ferro velho, in the junkyard. In the tornado, no furacão, no tornado, all of the pieces came together, todas as peças se juntaram, and they formed a brand new 747 jumbo jet. Formaram um avião 747, um jumbo da Boeing. Do you follow me? Vocês estão acompanhando? So, the guy says, mathematically speaking, matematicamente falando, it's 100 times less probable that this would happen in a junkyard than your theory of the world existed from nothing to something. Então, o matemático cristão falou, a probabilidade de passar um furacão e formar um avião perfeito, pronto para voar, é 100 vezes menor do que o seu cálculo de um mundo passou a existir do nada. Do you understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu quero dizer? Smart people believe in lies. Pessoas inteligentes acreditam em mentira também. And what I want you to leave here this morning is understanding this. Eu quero que você saia daqui essa manhã entendendo isso. Believing in this, crer nisso, is the difference between life and death. É a diferença entre morte e vida. Jesus promised, Jesus prometeu, those who live by this truth, os que vivem por essa verdade, will raise from the dead as he did, vão ressurgir dos mortos como ele fez, and will live in heaven, e vão viver no céu. That is the promise. Essa é a promessa. If you don't believe, se você não crer, Jesus diz, if you deny me, se você me negar, I will deny you before the Father. Eu vou negar vocês diante do Pai. After you die, depois que você morrer, it's too late, é tarde demais. There is life after death. Existe morte, vida após a morte. For those who have Jesus, para os que têm Jesus. People, it's as simple as that. É simples assim. And I believe God has brought you here this morning. Eu creio que Deus trouxe você aqui essa manhã to hear that, para ouvir isso. We normally have 2, 3 times more people. Normalmente a gente tem 2, 3 vezes mais gente aqui. Maybe they didn't need to hear this. Talvez eles não precisassem ouvir isso. But you did, mas você precisou. That's why God has brought you here. Por isso Deus trouxe você aqui.
for you to be informed, para você se informar that Jesus is alive, que Jesus está vivo. And he is inviting you to believe in that. Ele está convidando você a crer nisso. So that you, after you die, para que você, mesmo depois que você morra, you can live with him in heaven. Você viva com ele no céu. Man, that's a promise that I think is worth living for and dying for. Eu penso que essa é uma promessa que vale a pena viver por ela e morrer por ela. And what's the alternative? Qual é a alternativa? Can you bow your heads and pray? Fecha seus olhos, baixa a sua cabeça e ore. You know, one of the most phenomenal pieces of scripture was written by this dude, Paul. Um dos versículos mais fenomenais escritos na Bíblia foi escrito por esse camarada Paulo. You see, here's how he summed it up. Ele resumiu assim: we're saved by grace. Nós somos salvos pela graça. But through faith, mas através da fé. You see, grace is given to us. A graça nos é concedida. The salvation from above, a salvação do alto, is available, é disponível. But we can only access, a gente só consegue acessá-la through faith, pela fé. Faith is believing, fé é crer. Believing that Jesus died for you, crer que Jesus morreu por você, and rose again, e ressuscitou. And when you believe that, e quando você crê nisso, and you invite Jesus to walk with you, convida Jesus a andar com você, there is a life change, há uma mudança. And if you're here this morning and you're a Christian, você está aqui nessa manhã e você é cristão, you know, the only way people will believe, a única maneira que as pessoas vão crer em Jesus is if you act like that, se você viver como um filho da luz. Problem is, a lot of us Christians have been dropping the ball. O problema, né, gente, é que nós crentes temos deixado a peteca cair. See, we haven't been living by what we know. A gente não tem vivido por aquilo que a gente conhece. The truth, a verdade. That Jesus is alive, que Jesus está vivo. And that he changes our character. Ele muda e molda o nosso caráter. You see, there was a Paul, a Saul before Jesus. Existia um Saulo, um Paulo antes de Jesus. And then there was a Paul after, e um Paulo depois. You see, that's the story of my life and your life. É a vida da minha vida, da sua. You see, there was a Joe before Jesus and there's a Joe after Jesus. Tinha um Josias antes de Jesus e um Josias depois de Jesus. It's the story of our lives. É a história das nossas vidas. It's the before and after. É o antes e depois. But the in between, mas entre isso, in the middle of all this, no meio disso, there is a cross. Tem uma cruz. And it's a bloody cross, uma cruz sangrenta. And on that cross is the price. E naquela cruz está o preço. The price of my before, o preço do meu antes, so that I could have the after, para que eu possa ter o depois. You see, it's the cross, é a cruz. Jesus paid that price. Jesus pagou esse preço. Oh, if you understood the difference, se você entendesse a diferença of before and after, do antes e o depois, you would jump into Jesus right now. Você mergulharia nos braços de Jesus agora. It is so much worth it. Gente, vale. Olha, não dá para descrever. And so if you're a Christian, se você já é cristão, you're a believer, você é um crente, and you haven't been living in that after mode, você não tem vivido nesse ramo aqui, nessa dimensão do depois de Jesus. Wake up, acorda, acorda. Wake up, acorda. But then maybe you're not a believer, mas talvez você ainda não seja um crente. You're in this before. Você ainda está nesse antes aqui. And I'm gonna say this, eu vou dizer isso because I have to say this, que eu preciso dizer. Now is the time.
Right now is the time to believe in Jesus. A hora de crer em Jesus é agora. For the first time, pela primeira vez. Understand, entender that Jesus died for you. Entender que Jesus morreu por você. That he rose from the dead, que ele ressurgiu dos mortos, because he is the Son of God, porque ele é o Filho de Deus. And he wants you to be his follower. E ele quer que você seja seguidor dele. Discípulo, as we call it. Disciple, as we call it. Discípulo. So do you want to be a follower of Jesus? Você quer ser seguidor de Jesus? It's believing, é crendo that he is the Lord, crendo que ele é o Senhor, and that he will change your life, que ele vai mudar a sua vida. Do you want to become a follower of Jesus? Você quer ser seguidor de Jesus? Raise your hand, levanta a sua mão, because I want to pray for you, que eu quero orar com você. It's a hard decision, é uma decisão difícil. Amen, amém, amen, amém, amen, amém, amen, amém. Who else? Quem mais? Who wants to be a follower of Jesus? Quem quer ser seguidor de Jesus? Anybody else? Just raise your hand. I want to pray for you. Eu quero orar com você. I want to call up our prayer people here. Eu quero convidar os intercessores aqui. Alessandra, Pastor Roberto, Pastor Johnny, Irmã Terezinha. If you raise your hand, se você levantou a mão, você pode vir aqui à frente. Nothing phenomenal is going to happen. Nada de... Não, right? O prédio não vai tremer. The building's not going to shake. It's just the decision it has been made in your heart. A decisão maior foi feita no seu coração. It's your decision that matters. É a sua decisão que importa. That's right. Let's all stand. Vamos nos colocar de pé. And let's pray for them. Vamos orar por eles. And if you're a believer, você já é crente, você já tem Jesus. Abre aqui para a dona Sueli entrar aqui. Deus abençoe. Sim. If you already have Jesus, você já tem Jesus, but man, you need to come back home. Você precisa voltar para casa. And you know what I mean? Você sabe o que eu estou dizendo. It's the sin, é o pecado. It's your pattern of thought, o seu padrão de pensamento that needs to change, precisa mudar. It's your heart, é o seu coração. It's the sin that you're living with that you need, it has to go. O pecado que você tem alimentado precisa sair. And you know, você sabe. You know if God is talking to you. Você sabe se Deus está falando com você. I want to invite you to come up here to pray. Eu quero convidá-lo a vir aqui para orar. Hey, maybe you're discouraged. Talvez você esteja desencorajado. Discouragement means you're far from God. Desencorajamento, desânimo, é que você está afastado de Deus. Maybe you have an addiction. Talvez você tenha um vício. And your addiction may be one of the big ones. Talvez seja um dos grandes, né? Chemical addiction, vício químico, drogas. It may be emotional, pode ser emocional, pornografia, just whatever, qualquer que seja. Let me tell you, deixa eu dizer, Jesus paid for that on the cross. Jesus pagou por isso na cruz, gente. You don't need to live like that. Você não precisa viver assim. You can be set free. Você pode viver liberto disso. This is my story. Essa é a minha história. Nobody told me. Ninguém me falou. Jesus did it. Jesus fez. I want to pray with you. Quero orar com você. Father, I just thank you. Pai, obrigado. I thank you because you're alive. Porque o Senhor está vivo. And the proof is right here. E a prova está aqui, ó. For us to see. Para a gente ver. You're alive and well. O Senhor está vivo e bem. And you're molding, e o Senhor está moldando, and you're changing, e o Senhor está mudando, and you're working, e o Senhor está trabalhando in these hearts, nesses corações. So I ask in Jesus' name, eu peço em nome de Jesus, I ask you, Father, peço ao Pai, receive them into your kingdom, recebe o Senhor no seu reino. Father, may these decisions be for real, que essas decisões sejam para valer. May they believe, que essas pessoas aqui creiam that Jesus is alive, que Jesus está vivo. And that He saves, e que Ele salva, and that He changes, e que Ele transforma. And that we have overcome death if we trust in Jesus. E que nós já vencemos a morte a partir do momento em que confiamos em Jesus. May they leave here believing. Que eles saiam daqui crendo, because I know, porque eu sei. That the enemy is going to try to bring doubts, que o inimigo vai tentar trazer dúvidas. I know that life is going to suck this week. Eu sei que a vida
Vai ser difícil essa semana. I just know, eu sei. Because it's the darkness trying to come back in. Porque são as trevas tentando voltar. Father, don't allow this to happen. Não permite que isso aconteça. Through Jesus, I claim the promise. Através de Jesus, ó Deus, eu quero clamar a promessa. That you will not lose a single one. A tua palavra diz em João que o Senhor não vai perder um sequer of your children, dos seus filhos. So protect us. Livra-nos, Senhor. Protege-nos. Deliver us from the evil one. Livra-nos, Senhor, do inimigo das nossas almas. And I praise you for these lives. Eu te louvo por essas vidas. May you work in them. Que o Senhor trabalhe neles. May you use our church. Que o Senhor use a nossa igreja. Use our members, os membros. Our talents, os nossos talentos. Everything, tudo. So that they can be encouraged to walk with Jesus. Para que essas pessoas sejam encorajadas a caminhar com Jesus. I thank you for today. Te agradeço por hoje. For these lives, por essas vidas. In Jesus' name I pray. Amen. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, viu, vó? Deus abençoe, Patrícia. Deus te abençoe, tá bom? Deus abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, cara. Deus abençoe, cara. Isso aí. Aí, ó. Viu? Orar com ela. Please be seated. Podem sentar. We just need 2 more minutes. A gente só precisa de 2 minutos and we're gonna eat. E a gente vai comer. I just need to pray. Eu preciso orar. Vem aqui à frente, por favor, Zé Marcelo. Eu quero continuar a orar por você. So, I wanna ask you, quero pedir a cada um de vocês que a gente assuma um compromisso de orar pelo José Marcelo, tá? To pray for José Marcelo, okay? He went through surgery, ele passou pela cirurgia, né? And he's gonna start chemotherapy, vai começar quimioterapia and radiotherapy, radioterapia. And it's tough. E depois uma cirurgia de coração, a heart surgery. But I believe, mas sabe o que eu creio? A melhor cirurgia de coração aconteceu na sua vida hoje. The best heart surgery happened today in your life. Jesus entrou na sua vida, cara. Isso é a melhor cirurgia. Mas a gente vai continuar a orar por ele. We're gonna continue praying for him. Quem se compromete a continuar a orar por ele é José Marcelo. Quero chamar a Vanessa aqui. Você pode fazer a gentileza, Vanessa? A Vanessa pediu para a gente estar orando pelo irmão dela lá no Brasil. O nome dele é Henrique. E o Henrique está também com câncer.
E a gente vai orar e a gente vai pedir a Deus para trabalhar na vida do Henrique. And Henrique is in Brazil. He has cancer. And she asked us to pray for him. And I'm going to pray for him. E eu assumo o compromisso de orar por ele. Quem mais assume o compromisso de orar pelo Henrique? O Henrique e o José Marcelo. Tá? Vamos orar por eles? Let's pray for them. Eu quero convidar aqui a dona Sueli, né? Que eu carinhosamente chamo de vó, né? A minha avó também era assim, linda, bonita, vistosa e simpática, né? Né, mãe? A minha avó materna. A paterna eu não tive o privilégio de conhecer. But my grandmother was like her. Então eu carinhosamente chamo de vó. Por isso I call her grandma, né? Com muito prazer. Vem aqui, Vivian, pra gente orar com ela. Cordula, vem também. Não é? Enfim, vamos orar. A dona Sueli volta pro Brasil essa semana, né? Essa semana eu vou deixar um pedacinho do coração aqui, porque eu já amo essas pessoas, Amém. entendeu? Eu gosto muito de todos aqui. Eu vou com muita saudade, mas eu logo voltarei e estou orando lá por todos vocês. Amém. Okay. So she's headed back to Brazil this week, and she says part of her heart stays here. And so we want to pray for her. Queremos orar por ela também, tá? So let's all stand. Vamos nos colocar de pé. A gente ora pela Rejane lá em cima. We'll pray for Rejane upstairs. Hoje é aniversário dela. Right? So today is her birthday. Ebinho, deu flores? Deu. Diz que deu. Tá bom, ok. Isso. Beleza. E as flores vêm depois, gente, tá? So let's pray. Vamos orar. Vamos. Que dia, que culto abençoado, né? What a blessed day. Tá vendo? Não precisa ter casa cheia para Deus mover. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? We don't need a full house for God to do his thing. Vamos orar. Let's pray. So Father, I thank you. Pai, eu te agradeço because you're present here. O Senhor está presente aqui. It's so evident. É tão evidente. E it's evident in the life of José Marcelo, evidente na vida do José Marcelo. And I thank you for saving him. Eu te agradeço porque o Senhor operou, trabalhou na vida dele. And I thank you because he understands that you are his Savior. E eu te agradeço porque o Senhor entende que ele é o seu Senhor e Salvador. Father, bless him, abençoe-o, these next phases, as próximas fases. May you encourage him, que o Senhor o encoraje. May you bless him, que o Senhor o abençoe. May you protect him, que o Senhor o proteja. And just be with him, ser com ele, Pai. May he feel your presence, que ele sinta a sua presença nessa fase agora da sua vida. We thank you for his life. Te agradecemos pela vida dele, Pai. Pai, eu quero te pedir pela vida do Henrique. I ask you to bless Henrique, o irmão da Vanessa, lá no Brasil. Vanessa's brother in Brazil. Pai, que o Senhor esteja tocando no corpo dele. May you be touching his body. Pai, nós já oramos e o Senhor atendeu tantas vezes o nosso pedido. We have prayed and you have answered us so many times. No caso do José Marcelo's case, da Vivian's case, da Karen's case, da Du. Pai, a gente está pedindo pelo Henrique. And we're asking you to take care of Henrique. Pai, que o Senhor esteja tocando na vida dele. May you touch his life, o coração, his heart. Nessa dificuldade, in this difficulty, que ele entenda, ó Deus, may he understand, que o Senhor é Deus, that you are God. Então, Pai, cuida dele lá no Brasil, take care of him no Brasil. Cuida da Vanessa aqui, bless Vanessa here. Cuida dos familiares, bless the family. E que seja uma oportunidade, assim como foi na vida do José Marcelo, as it happened in José Marcelo's life, may this be an opportunity for you to show up. Que isso seja uma oportunidade de o Senhor aparecer. Father, I ask you for Vivian's grandmother, peço pela avó da Vivi, a dona Sueli. Be with her, ser com ela, bless her, abençoe-a, take her back home in peace, leve-a de volta para o Brasil em paz, filled with your presence, cheia da tua presença. Cuida dela, take care of her. Protege-a, protect her, supre pelas necessidades dela, take care of her needs, Father. Te agradecemos pela vida da Rejane, que completa mais um aniversário hoje. Thank you for Rejane's life, her birthday today. Te agradeço por essa igreja. Thank you for this church. O Senhor é muito bom. You are good. E eu peço que o Senhor continue a usar a gente. May you continue to use us. Mesmo desse jeito meio destrambelhado que a gente é.
even in this just way that we are. We don't have our act together. Mas, Pai, usa-nos e usa-as para que o seu nome seja glorificado. For your name to be glorified. Em nome de Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amém. Amen. Vamos comer churrasco. Let's eat barbecue. Semana que vem, next week, invite people to the Easter musical. Convida as pessoas para virem para o musical de Páscoa. At 11, às 11 horas, ok? O musical de Páscoa. Tá? Vai ter café às 10, breakfast at 10. E o musical de Páscoa às 11. And the Easter musical at 11, ok? Have a good week. Tenha uma boa semana. God bless. Tchau!